Ao vivo, estamos ao vivo, dia 13 de 9 de setembro. Hoje vamos desmistificar a ansiedade, tá? Bora lá, deixa eu deixar um comentário aqui. Boa noite. Sirley, boa noite. Jordana, boa noite. Tô fixando o comentário aqui, tá? Pronto, está no comentário. Quem tá chegando, deixa a curtida de praxe, tá? Deixa eu encaminhar aqui a live pro grupo. E hoje vamos falar sobre ansiedade, da maneira que eu considero correta, da maneira que faz sentido para mim, tá? E que traz resultado para as pessoas, tá? Não vou começar a falar logo de cara, vocês sabem disso, para que o Instagram vai alcançando mais pessoas, mas já agradeço muito a sua presença aqui desde o início. O que eu peço para você? Feedback de áudio, tá? Como está o som, como que está a imagem, e encaminhe essa live, pelo menos para 3 amigos aí, para seus familiares e tal, aqui no Instagram, principalmente para aquelas pessoas que se dizem ser ansiosas, né? Manda aqui pelo Instagram mesmo, pode mandar por fora, tu que sabes, tá? E vai curtindo. Beleza? E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu ajeitar um negócio aqui. Obrigado, Jordana, pelo feedback. Vocês estão bem? Tudo certo por aí? Tudo certo? Deixar água aqui no canto. Obrigado pelo feedback, tá, gente? Vocês sabem que eu já vou deixando perguntas aqui para vocês, tá? Vocês que já estão aqui neste momento. O que é ansiedade para você? Diga aí. Quando fala assim, a pessoa tem ansiedade. Eu tenho ansiedade. Eu sou ansiosa, ansioso. O que isso quer dizer para você? Qual a sua definição, o seu entendimento de ansiedade? Não tem nada de resposta certa ou errada, não. Quero entender você. Reflita. Sei lá, acho que a ansiedade é tal e tal coisa. Eu acho que a ansiedade é como uma sensação de assim, 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 assado. E aí, o que é ansiedade? E aí? Por exemplo, colocou alguém com constante foco no futuro. Verdade. E um foco descompensado, né? Quando a gente está falando de ansiedade, quando está num nível acima.
E aí, gente? Zilda que chegou aqui agora. Tô dando uns minutinhos pra Lucas, boa noite. Pra chegar mais pessoas, tá? Deixa eu ver. Uma coisa, convidar para participar ao vivo. Não sei. Fique aprendendo. Tá? Ó, Selma disse encucar com uma situação. Isso é ansiedade para vocês também? E aí? Outra coisa que é legal, né? Eu sempre quando vou falar de ansiedade eu jogo essa reflexão. Ansiedade para você é uma coisa só ruim? É boa também? Ansiedade para você é sinônimo do quê? Tem algum sinônimo? Que sinônimo? A Mary disse preocupação excessiva com as coisas, com trabalho, vida e etc. Beleza, também. Mas vocês lidam bem com ansiedade? Ou não? Vocês lidam bem? Gente, aqui você que está participando aqui da live, boa noite você que chegou agora, tá? Lucas, Gabriela, Meire, Andrei, todo mundo, tá? Sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, eu sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta individual, de casal e familiar, né, sistêmico. Também sou hipnoterapeuta e treinador de habilidades socioemocionais, tá? Atualmente também ministro o curso de inteligência emocional e tenho também um curso de saúde mental e ansiedade, sabiam? Pois é, eu também tenho um curso de ansiedade, tá? E hoje o tema é esse, desmistificando a ansiedade. Gente, ansiedade, tá? Vou começar a adentrar o tema. Preste atenção. É hora de preparar para as perguntas, porque você sabe que aqui na live eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de interação. Fique à vontade para explorar. Eu falo que eu gosto de perguntas que eu não sei responder, tá? Bora lá. Para a gente falar de ansiedade, a gente tem que ter uma noção básica de emoções e sentimentos, concordam? Porém, tem muita gente que acha que emoção e sentimento é a mesma coisa. Apesar de serem similares, às vezes se misturarem, né? E ser difícil diferenciar, existe sim diferença. Emoção são padrões neurofisiológicos, tá? De funcionamento do seu corpo que determinados estímulos vão eliciar, né, provocar determinadas respostas, que o objetivo dessas emoções é te manter vivo, né? Vão desencadear uma série de comportamentos no seu corpo com base nos hormônios, com base nos neurotransmissores. Então as emoções básicas, né, segundo Paul Ekman, vai ser medo, alegria, nojo, tristeza, raiva, tá? E ainda ele acrescenta surpresa e desprezo. Ou seja, a emoção é algo mensurável, algo mais biológico, algo mais mecânico. Minha expressão de medo, minha fisiologia de medo é a mesma de vocês. Se for testar medo, expressão facial vai bater, vai ser tudo medo. Agora o medo, o sentimento é diferente. Então o sentimento vai ter sim a carga ali emocional, mas o sentimento é emocionalmente, psicologicamente mais complexo. Vai ser uma interpretação diante dos fatos, vai depender das suas crenças, da sua vivência, e é algo bem subjetivo. A ansiedade está ligada, né, eu posso definir ela como um sentimento. Né? Embora a gente fale emoção e tal, o mais correto seria definir ela como sentimento. Tá? A emoção que está por detrás da ansiedade é medo.
predominantemente medo. Trabalhar com ansiedade é trabalhar com medo, tá? Para mim é quase que sinônimo pessoa ansiosa de pessoa medrosa, tá? Porém, eu não gosto dessas definições, tá? Já sabiam disso? Tá? Então a ansiedade ela vai estar ali associada ao medo, então ela vai ter um padrão básico sim de se comportar, tá? Então ela envolve não só uma questão emocional, ela envolve não só uma questão de pensamento, né? Ela é bem mais complexa, existe sim questões biológicas, porque envolve ali a emoção, né? Então não é algo que seja considerado como frescura, como meramente, porque é só deixar de ser ansioso, né? É só deixar de se preocupar. Não é assim, né? Se fosse assim, seria fácil demais e não teria tanto transtorno mental, né? Transtorno de ansiedade. E o Brasil não estaria em segundo lugar no mundo de casos de ansiedade. Perdão, de transtornos de ansiedade, tá? Então, a ansiedade em si, ela não é doença. A ansiedade em si, ela não é um transtorno, tá? A ansiedade em si não é um defeito. A ansiedade é a ansiedade, tá? A ansiedade vai se configurar com uma preocupação excessiva com o futuro, uma sensação de sufocamento, de pressão, de alarme, de perigo. A ansiedade é uma resposta fisiológica a uma ameaça, igual ao medo, né? Ela dispara no seu corpo o mecanismo de luta e fuga, né? Que é disparado, né? Tem um estímulo, seja interno, né? Externo, e esse estímulo vai eliciar, né? Vai disparar esse gatilho da reação de luta e fuga, né? Agora eu não lembro se vai liberar cortisol. Eu não lembro, acho que libera cortisol, libera lá uma série de hormônios, de neurotransmissores, que vai preparar você para quê? Para fugir, para correr, para se esconder, ou em alguns casos também para luta, tá? Então a ansiedade, ela é uma resposta a perigos, ela é uma resposta à ameaça. A ansiedade é um alarme, a ansiedade é tipo como se fosse um boom para o movimento, tá? Então por isso que, o primeiro de tudo, para a gente conversar o nosso papo, para nós bater um papo bacana aqui, desmistificar a ansiedade como vilã, tá? Ela pode trazer sofrimento? Pode. Igual qualquer outra emoção, igual qualquer outro sentimento, em excesso ou em falta. A ansiedade em si não é ruim, a ansiedade em si não é uma vilã, tá? A ansiedade é só a ansiedade. Ok? Então a ansiedade é um mecanismo do seu corpo para te preparar, te capacitar para lidar com a ameaça, com o perigo. Qual que é o problema de hoje em dia? Hoje em dia, as pessoas estão constantemente sendo ameaçadas, pressionadas, ou seja, quando toda pessoa, né, isso é fisiológico, quando eu me sinto acanhado, pressionado, é como se eu fosse encurralado por um predador, né, e às vezes isso é uma metáfora, é algo simbólico, é o que? Despesas, é boleto, é compromisso, é um relacionamento tóxico, é uma ameaça, é o medo de perder o emprego, entendeu? A ansiedade sempre vai estar voltada com medo, né, com essa pressão. Então pressão causa ansiedade porque eu estou ali me sentindo acanhado, ameaçado, tá? Se eu estou ameaçado, o medo vem, né, para disparar uma sensação de correr, de fugir ou de se esconder. Basicamente, tá, gente? É isso, tá? Eu estou pensando em elaborar algo melhor para especificar assim dentro da ansiedade. Não tem como abordar tudo que eu quero abordar tão a fundo aqui na live, mas qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e pode me chamar também no privado, tá? Então até aqui, até esse ponto, ficou claro esse ponto da ansiedade, do que ela é, para que ela serve ou não? Tá? Ficou claro? A pessoa pode ter travada, né? Por isso que a pessoa fica travada? Sim. Principalmente quando chega no esgotamento. Mas geralmente a ansiedade fica muito para movimento, né? A pessoa fica em constante movimento excessivo, que é como se ela estivesse fugindo, correndo.
mentalmente. Ai, minha goela tá querendo secar hoje, só que nem tá tão seca. Ok, obrigado pelo feedback de vocês, tá, gente? Então, a ansiedade, ela tem uma função na sua vida. Tem até alguns autores que dizem que a ansiedade é a força motriz da criatividade. Sem ansiedade, você não ia se preocupar como você vai fazer para pagar o seu boleto amanhã. Sem ansiedade, você não ia levantar da sua cama para trabalhar, você não ia pensar em um futuro melhor para a sua família, você não ia se preparar para crises, você não ia ter uma reserva financeira. Tá? Então a ansiedade é fundamental para um senso de proteção e de sobrevivência. O problema é quando ela não é bem utilizada, quando tem um monte de mito, aí se livra da ansiedade, a ansiedade não presta, a ansiedade é um problema, é ruim, eu sofro de ansiedade. Gente, não faz sentido nenhum essa frase para mim. Eu sofro de ansiedade. Tá, seja mais específico. Eu sofro de olho. É a mesma coisa que eu falo, eu sofro de olho. Tenho problema no olho, eu sofro de olho, por causa do meu olho. Não faz sentido, a ansiedade faz parte de você. Exatamente, Jordano. Tá? A ansiedade não patológica. O que isso quer dizer, gente? Eu sempre digo e vou repetir sempre. Tudo na vida, inclusive as emoções, elas têm que estar em uma harmonia. Até eu falei sobre isso na live passada. Tá? Harmonia, nem de mais nem de menos. Ansiedade demais, aí começa a causar problema, sim. E mexe com toda a sua estrutura neurológica. Por isso, quando se está num transtorno ansioso, tem sim que entrar com medicamento e ir com um psiquiatra. Mas o melhor é evitar. O melhor é não chegar ao ponto de um transtorno. Como você faz isso, Matheus? Fica aqui comigo na live que a gente vai conversando sobre isso. E qualquer dúvida, tá? Pode deixar aqui nos comentários que nós vamos conversando. Gente, eu tô sentindo minha voz... Sei lá, eu tô sentindo minha voz meio fraca. Meio baixa. Se vocês não estiverem ouvindo direito, por favor, me dê um feedback. Tá bom? Então a ansiedade vai ter esse lado positivo de te gerar movimento, tá? De te trazer resultado, de te tornar uma pessoa criativa, resolutiva, uma pessoa segura, uma pessoa preparada para adversidades, ok? Lidar sim com pensamentos ruins, né? Com possíveis complicações, catástrofes, ameaças, acidentes, porém tudo dentro da normalidade. Tá? Tudo dentro da normalidade. É igual eu disse na live passada. Você tem que averiguar, quando você estiver falando de ansiedade e falar que tem problema ou sofre com ansiedade, qual que é a intensidade dessa ansiedade, de 0 a 10. Tá? Qual que é a frequência que você sente a ansiedade. Certo? Você tem consciência disso? E quais as consequências que ela está te trazendo? Está trazendo prejuízo para a sua vida ou para a vida de alguém? Está causando sofrimento? Se a resposta for sim, aí ok, né? Vamos intervir. Se a intensidade, na verdade esse lance da intensidade também é subjetivo. Mas vamos dizer que a intensidade está 9,5, 10, 8. E é todo dia, né? Vamos intervir nisso aí, porque pode dar problema. Não quer? Pode dar problema. Mas a ansiedade é boa sim, tá? Então foge desses corta-volta, tá? Para de ser besta, não acredita nesses papos, não, de se livre da ansiedade. A ansiedade você controla, a ansiedade você entende, a ansiedade você acolhe, a ansiedade você aceita, tá? Gerencia, mas você não se livra dela, tá? Porque até se você diz sofrer com ansiedade, seu intuito é se livrar, você vai sofrer altamente o resto da sua vida, porque você nunca vai conseguir esse objetivo, sempre vai se frustrar, essa frustração sempre vai causar uma decepção, um medo que sempre vai aumentar a sua tensão da ansiedade. Tá? Então bora lá, como ansiedade é medo, gente, igual quando a gente fala sobre medo, quanto mais você foge, quanto mais você nega, quanto mais você se esconde, o cérebro vai te capacitando. Ai, misericórdia. O cérebro vai te capacitando
para fugir mais dessa situação. Ou seja, pior fica, mais você foge, mais você tem medo, mais forte as crises chegam, tá? Mas não precisa necessariamente ter crise de ansiedade para a ansiedade já estar te causando problema, tá? Mas pode se tornar uma crise e também não é só porque eu estou tendo crise que eu já instalei um transtorno mental, tá? Tem que ter toda uma avaliação para fazer essas definições. Mateus, estou entendendo, porém, sim, o que causa ansiedade? Por que eu sou assim? Bora lá, gente. Quais são os fatores predominantes? Fator genético. Como a ansiedade está ligado com medo, o medo também é genética, é biologia, né, fisiologia. Existe sim carga genética de pessoas mais ansiosas do que outras, mais preocupadas, precavidas do que outras. Ok? Existe. Então a primeira carga é a carga genética. Porém, ter o gene, vou dizer assim, o gene da ansiedade não significa que você irá desenvolver uma ansiedade complicada. Não significa isso. Porém, há um fator maior. O que mais determina, na verdade, é o padrão comportamental e os estímulos recebidos, tá? Ou seja, se você vem de uma família que a mãe era ansiosa, que o pai tinha um comportamento ansioso, né, e isso era expressivo e acabava te tratando de maneira ansiosa, naturalmente você tende a ter uma maior possibilidade de desenvolver esses padrões ansiosos também. Correto? Boa noite, Vanusa. Então tem o fator genético. E o fator comportamental, com base nas suas experiências de vida, nos exemplos que você tem de vida, de pessoas, de adultos na sua infância. Outro fator que contribui muito é se nas suas experiências teve predominantemente situações de perigo, tá? Situações de ameaça, situações de precariedade, faltas, né? Passando necessidades. Isso tende a aumentar, não é nada certo, não é nada afirmativo, mas tende a aumentar o seu senso de ansiedade. Por quê? Ansiedade é perigo, ameaça. Se eu estou nessas situações, eu constantemente estou realmente me sentindo ameaçado e em perigo. Então o cérebro aprende a funcionar dessa maneira. Igual eu disse lá que é complicado definir nível de ansiedade. Por quê? Tem pessoas que vão funcionar muito bem com ansiedade nível 5 ou nível 6 e elas estão de boa, não causa sofrimento para ela nem para ninguém. Porém tem pessoas que só vão ficar bem se a ansiedade estiver ali de nível 3, nível 2, nível 1. Tá? E o que determina esses níveis são questões subjetivas mesmo, com base nas experiências que a pessoa teve. Tá? Então a ansiedade vai ter essa causa biológica, vai ter essa causa comportamental, né? E essa causa de experiências. Tá bom? Experiências. Pessoas também que passaram por situações de abuso, né, situações de violência, também tendem a desenvolver ansiedade. Por quê? O cérebro programa uma ameaça, um ataque, então tende a desenvolver sim traços de ansiedade até patológica. Quando eu falo patológica, dá para entender? Sabem o que eu estou querendo dizer ou não? Então, Matheus, você está querendo dizer que eu ser ansioso é culpa do meu pai e da minha mãe? Parcialmente sim. Tá? Parcialmente sim. Mas eles com certeza não fizeram por mal. Tá? Porque com certeza eles são assim também por causa dos pais dele e vice-versa. Talvez é responsabilidade sua quebrar o ciclo daqui para frente para as próximas gerações. A ansiedade, gente, ela vai se caracterizar
muito na parte cognitiva. O que eu estou querendo dizer? Pensamento. Pensamento excessivo no futuro, com viés catastrófico e negativo, né? De alguma coisa vai dar errado, meu Deus do céu, eu tenho que preocupar com isso, ai, mas se eu sair na rua posso ser assaltado, alguém pode entrar na minha casa, não sei o que lá, mas se eu for viajar de carro o pneu estourar, então eu não vou, mas se o avião cair, mas eu tenho que fazer aquilo outro, tenho que dar conta daquilo ali, tal, né? Então excesso de atividade também pode desencadear ansiedade. Excesso de cobrança, perfeccionismo, dificuldade de dizer não. Tudo está associado também à ansiedade. Eu já trabalhei ansiedade na clínica com paciente, desenvolvendo, fazendo uma breve psicoeducação, igual estou fazendo aqui, porém trabalhando a assertividade. Porque às vezes a ansiedade, essa sensação de sufocamento, de um nó na garganta, de estar ali desorientado, apertado, aí nas crises o coração acelera, fica um aperto no peito, parece que eu não tenho controle de nada, que eu estou sendo dominado por alguma coisa. Entendeu? Isso que a ansiedade vai causar. Essas são as características físicas dela. Tem muitos outros, né? Perca de sono, perca de apetite, aumento de apetite. Entendeu? Mas ela vem muito no viés cognitivo, de excesso de pensamento e de pensamentos disfuncionais. Tá? E a gente tem que trabalhar aí esses padrões de pensamentos disfuncionais para compensar também a ansiedade. Tá? Então dá para trabalhar a assertividade, dá para trabalhar os pensamentos disfuncionais, a autoestima também pode estar associado à dificuldade, a essa ansiedade ruim, tá? Que causa malefício. Gente, está fazendo sentido até aqui? Eu vou ir dando umas pausas, porque senão eu vou falando, e eu vou atropelando, eu não sei se vocês estão entendendo. E o objetivo não é que eu só ficar falando, o objetivo é compartilhar o conhecimento com vocês também. Então por isso eu peço feedback, tá entendendo, tem alguma pergunta, como tá? Já encaminhou essa live para o chegado seu, familiar? Porque viver com uma pessoa que de fato tem problemas com ansiedade não é fácil. Tem que ter uma psicoeducação também sobre isso, tá? Até para dar o apoio e exigir o que tem que ser exigido também, tá bom? E assim melhora o relacionamento. Porque a ansiedade afeta sim o que? Seus relacionamentos. Pessoa com ansiedade muito alta é ruim de conviver, fica insuportável, fica chato. Então se você tem esse padrão de ansiedade no seu serviço, você vai sendo excluído, você passa insegurança, tá? Afeta a sua rotina, você perde produtividade, você procrastina, você não consegue executar as tarefas por excesso de pensamento, por excesso de tarefas. Encaixou 90% das situações. Pois é. Tá? E o ruim é que, André, não sei se esse é teu caso. Andrei. Tenho muito pensamento de que vai melhorar, com o tempo vai melhorar, isso vai passar. E não passa, só piora. Sem treinamento, sem acompanhamento, não tem como controlar a ansiedade. Tá? Essa ansiedade tem que ser entendida, tem que ser acolhida. A ansiedade a gente não foge. A ansiedade a gente acolhe. A gente confronta e acolhe essa ansiedade para entender. Aceita ela na gente. Aceita que ela faz parte da gente também. É uma parte, não é a nossa totalidade. Eu não sou ansioso, mas a ansiedade faz parte. Algo em mim fica ansioso, algo em mim está ansioso, entende? Não eu sou. Tá? Eu sou. Então os perigos é que a ansiedade vai te atrapalhando a sua produtividade. Você vai perdendo a atenção, você perde o foco. Entende? É tanta coisa para fazer que você acaba não fazendo nada. Sempre se sentindo pressionado. Aí o quarto fica aquela zona. Né? Fica todo desmantelhado. Não fica, porque é tanta preocupação que gera um esgotamento mental e a pessoa fica cansada às vezes. Né? Até de se cuidar. E eu digo o seguinte, não sei se vocês sabem. Ansiedade e depressão são faces diferentes da mesma moeda. A ansiedade, quando ela vai se tornando patológica, é uma dos transtornos, né, de humor, né, transtornos ansiosos,
é o mais fácil de ocorrer comorbidades. O que é comorbidades? Associação com outras patologias, com sintomas de outras doenças. Ou seja, a ansiedade pode virar depressão, que pode virar suicídio. Então, a ansiedade pode matar sim, tá? Pode matar, pode colocar a pessoa numa situação de risco, numa desatenção, num constante perigo, e pode matar, seja por um acidente ou seja por ideação suicida e execução, tá? Desse pensamento. É sério, não é brincadeira, não é eu sou ansioso. É que a gente banaliza tanto, é que eu estou ansiosa para isso e tal. E sempre fala com a ansiedade como se fosse algo ruim. Não é. A gente já viu isso aqui e tem como controlar. Então cuidado para ela não tiver... Tem relacionamentos, né, que são destruídos pela ansiedade. Trabalhos que se perdem por causa da ansiedade. Quando eu estou falando dessa maneira, eu estou me referindo à ansiedade ruim, descontrolada. Correto? Então, recapitulando um pouco para quem chegou depois, como que funciona? A ansiedade vai ter um estímulo, né? Um gatilho. Vamos dizer que você tem fobias, também está associado à ansiedade. Vamos dizer que você tem medo de andar de carro. Então vem a situação, você só de pensar que vai andar de carro, você já começa os pensamentos. Vai dar errado, mas se acontecer aquilo, mas se acontecer aquilo outro. E aí você já vai sofrendo por antecedência, porque você já pensa no futuro, mas desproporcional com viés catastrófico. Tá? E às vezes esse medo, essas fobias, vai acontecendo sem estímulo real. Por exemplo, eu tenho medo de cobra. Aí eu estou debaixo de um sofá ou no meu quintal, tem um pedaço de uma corda. Só de eu ver o pedaço da corda eu já posso achar, meu cérebro já raciocinar muito rápido, porque vive no flash a corda, achar que é cobra e desencadear uma fuga e eu vou correr. E na verdade não era nada disso. Então não tem como confiar na percepção da ansiedade. Tá? E quando ela vê essa ameaça, isso pode ser uma questão interna dos seus pensamentos, pode ser uma situação ou o estímulo de uma pessoa. Quando ocorre isso, o que acontece na tua cabeça? A amígdala, ela recebe esse sinal e dispara a reação de luta e fuga. Então não tem como você cobrar de uma pessoa que tem a crise ansiosa, mas pensa, ou seja, tentar racionalizar. Mas não tem perigo nenhum, não pensa disso, não tem como acontecer, tal. O objetivo não é negar. Sabe como você faz? Você acolhe essa ansiedade. Fulano, eu entendo o que está acontecendo. Eu entendo que se sente mal e tal, certo? Porém, pensa comigo, pensa junto com ela. Tal coisa pode acontecer, quais as chances disso acontecer? Ótimo. Mas quais as chances também, probabilidade de acontecer a outra coisa boa? Entende? E aí você vai acolhendo. Porém, não é para fazer isso na hora da crise. Na hora da crise você só acolhe a pessoa, conduz ela a respirar, ensina ela a respirar e ajuda ela a se acalmar. Só isso que você precisa fazer, passar segurança para ela na hora da crise. Tá? Então é assim que a ansiedade vai funcionando. E como você lida com a ansiedade, gente? Quer aprender como lida com a ansiedade? Sei lá, então eu tô me dando uma sensação estranha aqui. Parece que eu tô falando sozinho. Acredito que não, né? Dúvidas, comentários, chama aí seus colegas. Tá fazendo sentido até aqui ou não? Antes, vou dar uma brecha aqui, ó. Antes que eu comunique como lidar com a ansiedade, como que você lida? Porque se você tem ansiedade, talvez se considera um pouco ansioso ou de uma coisa e tinha aquele viés negativo de ansiedade ruim, você encontrava com certeza alguma forma de lidar com essa carga ansiosa. Então me diz aí, como que você lida com a ansiedade? O que você faz para buscar controlar ela? Já teve crise ou não? E aí? E fica comigo até o final aqui, tá, gente?
Eu tenho um recado importante para vocês. Vocês estão com medo de perguntar, de falar? Me diz aí. Gente, a lida com a ansiedade, primeiramente eu tenho que entender como que ela vai se manifestar no meu corpo. Se eu tiver uma crise ansiosa, não é a mesma crise que você tem. Vão ter similaridades, mas é particular de cada um. Então busque aprender a entender essa crise. Entenda quais são os gatilhos que provocam essa ansiedade. O que te deixa... Voltou? Voltou. Ok. Então tá falando de identificar os gatilhos. O que te deixa ansioso, tá? O que está causando essa ansiedade em você? E aí você vai entender ela manifestando no seu corpo. E você já vai começar a agir antes disso. Antes que ela se manifeste. Tá? E a ansiedade, você não denigre ela. Você não foge. Você não busque não sentir. Não busque querer matar, eliminar. Acolha a ansiedade como uma amiga chata, inconveniente, que vai te visitar. Como um amigo meio chato, um parente meio chato. Busque entender o lado dela. Ela está ali para querer te fazer o bem. O problema é que ela foi condicionada e ela acha que está fazendo o bem, que é para te defender do perigo, mas não tem perigo nenhum. Então busque entender. Respiração é básico do básico para acalmar a ansiedade. Tá? Existe também, eu uso muito em clínica, uma técnica que você já consegue. Eu faço isso em clínica. Que com essa técnica com hipnose, em uma sessão você já sai tipo assim, ó, ansiedade controlada em 80%, tá? Em uma sessão, tá bom? Porém, existe uma outra série de fundamentos em outras sessões para manter esse controle, tá? Então acolha a ansiedade, entenda, beleza? Respire, busque respirar. Outra coisa que ajuda muito, tanto na hora da crise quanto para evitar a ansiedade. Exercício físico, mudança de alimentação, tudo isso interfere na ansiedade. Excesso de estímulo de informação, isso também atrapalha, então diminui se for o caso. Menos rede social, menos estímulo, menos informação. Se cobre menos, busque ser menos perfeccionista. Tá? Eu sei que isso é fácil na fala e difícil na execução, mas por isso que existem profissionais. Tá bom? E o que mantém essa ansiedade, Mateus? Tá, mas eu já entendi isso porque a minha ansiedade continua, hora diminui, hora volta. A ansiedade é mantida pelos seus padrões de pensamentos. Ou seja, não adianta só controlar a ansiedade e não mudar a forma de encarar as coisas e não aprender a lidar com os pensamentos distorcidos que vão vir o resto da sua vida enquanto você permanecer vivo. Então aprender a identificar esses pensamentos ruins, disfuncionais, equivocados, como treinando pensamentos alternativos, tá? Para controlar essa ansiedade. Então, para lidar com ela, tem que mudar a crença, tem que mudar padrão de pensamento, ressignificar alguns fatos e aprender a se questionar. Ok? Faz sentido? Tá anotando? Espero que sim. Deixa eu ver aqui o comentário da Elia. Hoje eu controlo a ansiedade. Já tive um período em que eu controlava com Rivotril, 25 mg. Era tenso, suores, tremuras e choro constante. Já faz 1 ano que não uso mais medicamento. Gente, outro malefício que eu não concordo com essa linha, tá? A pessoa vai lá no hospital, qualquer médico reclama que está ansioso, toma medicação na pessoa. Às vezes a ansiedade faz parte de um processo de adaptação, de mudança, e é preciso passar por esse pico de ansiedade para passar pela transformação, pela metamorfose, para aprender a ter resiliência e elaborar.
Só medicamento, né, não resolve o problema. E muitas vezes as pessoas são medicadas e nem precisam ser medicadas. Tá? Não precisam ser medicadas. E acabam sendo medicadas sem necessidade, sem sentido. Tá? Então, cuidado com isso também. Tá? A Jade falando, faz sentido, só é difícil bem colocar em prática. Que eu ajudo vocês a ficar mais fácil a prática? Um passo de cada vez. Se permita errar nesse processo. Você não vai acertar de primeira. Tá? Se acolha seus erros, acolha a ansiedade e não se apegue ao resultado, se apegue ao processo. Tá? Isso faz total diferença. E lembrando, tem que mudar o padrão de pensamento, aprender a lidar com as respostas aprender a responder esses pensamentos disfuncionais. Porque não tem como não pensar neles, você vai pensar. Igual as pessoas que passam na sua rua, você não controla quem passa na sua rua, mas você controla quem entra dentro da sua casa. E mesmo que entre alguém que você não goste, você ou manda embora ou nunca mais abre a porta para aquela pessoa, concorda? Então esse é o caminho. Exatamente, Andrei. Eu até falo isso, é tanta coisa para fazer que acaba não fazendo nada. É tanto pensamento ao mesmo tempo que a solução toda não acaba resolvendo nenhum, tá? Deixa eu dar um presente então para você nessa questão aí. Sabe o problema? A ansiedade vai sim disparar uma carga de muitos pensamentos e vai acabar não fazendo nada. Sabe por quê? A gente quer resolver tudo na nossa cabeça. Não faça isso. E a gente quer resolver tudo de uma vez só. Não faça isso. Isso é porque o seu corpo, ele só quer se livrar, ele não quer resolver. O cérebro gosta de economizar energia. O cérebro é vagabundo. Ele gosta de economizar energia, então ele quer ir pelo caminho mais fácil. Tá? Então, muita coisa, então ele quer solucionar logo para estar livre logo, entende? E acaba não se livrando nunca. Tá? Então parece que às vezes o cérebro é meio burro, né? Anote quais são as coisas para resolver. Anote quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça. Tá? E aí você vai aprendendo a questionar esses pensamentos. Voltei? Ok. Aí você aprende a questionar esses pensamentos. Faz sentido o que eu estou pensando? Que provas eu tenho que ele é 100% real? O que eu ganho pensando assim? O que eu perco? Qual a probabilidade disso acontecer? O que será que eu não estou considerando? Estou sendo sincero comigo mesmo? Esse pensamento está me causando sofrimento ou sofrimento para outra pessoa? Então você anota todos os pensamentos que vêm e você vai questionando esses pontos. E aí, se a solução de problemas que tem que resolver de fato, anota tudo que você tem que fazer, quais são as suas atividades, né? O que você tem que resolver, e você vai se organizando um por um o que você vai fazer. Não, mas não dá, não tem tempo, quero fazer tudo. É esse padrão de pensamento que está te causando ansiedade. Você é o seu maior vilão, você está se autopressionando. Tá? Vá no seu ritmo, tenha o seu tempo e execute. O feito é melhor do que o perfeito. Fazer é melhor do que não fazer nada. Tá? Então aprenda com isso. Com acompanhamento, tá? É muito melhor, muito mais fácil esse processo. Tá? Porém, eu quero dizer uma coisa que é contraintuitiva, que quase ninguém fala. Tá? Quase ninguém fala, mas eu vou dizer. Tá? A Maria Neuza disse, não me acho ansiosa, mas não consigo dormir. Tá? Não posso dar nenhuma resposta definitiva, porque pode ser questão biológica, pode ser medicamento, pode ser excesso de pensamento, entendeu? Mas, mesa, faz barulho não, tá? Qual que é a coisa que eu vou dizer que é contraintuitiva, gente? A ansiedade é só a ponta do iceberg, tá? E esse é o problema. A ansiedade, ela chama tanto a sua atenção que você não se atenta que ela só está sendo consequências de coisas anteriores. A maioria dos meus pacientes que chegam na clínica é por queixa de ansiedade. É porque eu sou ansiosa, é porque eu tenho muita ansiedade.
Em 4 sessões a ansiedade já deixa de ser pauta. Porque eu já baixo essa ansiedade e a gente vai ver o real problema que está causando. Se você está vivendo num estado de pressão, numa situação de perigo constante, de se sentir ameaçado, inseguro, você vai estar com ansiedade lá nas alturas. Tá lá nas alturas. Porque a ansiedade funciona no seu corpo como se fosse um alarme para dizer que algo... Para que serve o alarme? Tem uma ameaça, alguma coisa invadiu, então ela dispara. A ansiedade é a mesma coisa no seu corpo, ela é um alarme. Mas se ela está disparando é porque alguma coisa ativou esse alarme. Então, lógico que de antemão eu intervenho na ansiedade, eu desligo esse alarme. Porém, esse alarme muitas vezes está sendo disparado erroneamente. O sensor está captando uma coisa que não era para ele captar, que não é bem daquele jeito, que não é uma ameaça. E aí eu desligo o alarme, mas eu tenho que mexer em todo o sistema para reprogramar, para arrumar. Tá? Entendido aqui? Então a ansiedade é só a ponta. Quando na terapia a gente começa com a ansiedade e termina em outro polo, porque é o outro polo que é mais interessante, que é mais o foco da intervenção. A ansiedade está protegendo isso. Então se questione, pera lá, eu estou ansioso por causa de quê? Para quê? O que veio antes disso? A ansiedade não vem do nada. A ansiedade é estimulada, a ansiedade é cultivada em padrões antes pré-estabelecidos, com estímulo antes alimentados. Então ela é só a ponta do iceberg. Todo mundo sabe que 70% do iceberg está debaixo d'água. Então aquilo que você vê de ansiedade, acha que aquele é o problema, saiba que aquilo é só a ponta. Tá? A Paula disse, minha ansiedade é quando eu vou sair. Bate uma dor na barriga. A ansiedade, como diz que é fobia, ela pode ser manifestada em situações específicas. Tá? Igual a Paula está dizendo aqui, questão social, então a fobia social, né? Depois tem transtorno ansioso, fobia social. Pode ser ligado, né, a sair de carro, pode ser ligado a viajar de avião, pode ser ligado a tomar uma decisão, tá? Mas medo de reprovação, insegurança, carência também está muito associado à ansiedade, tá? A Dulce, né? A ansiedade pode ser apenas um sintoma. Usar medicação para controlar serve somente para camuflar o problema e não resolvê-lo. Exatamente. A medicação age no sintoma. Mas a gente não... Ou seja, o medicamento desativa o alarme, mas não troca o sistema. Para trocar o sistema é na terapia. Tá bom? É ruim tomar medicação? Não é isso que eu estou dizendo. É ruim tomar medicação sem necessidade e só medicação para o objetivo de resolver, porque não vai resolver nada. Medicação tem que ser associada com terapia, tá? E é importante sim tomar para baixar a ansiedade, para conseguir trabalhar. Porque não tem como, ninguém tem o saco para mexer no sistema de alarme com o problema se o alarme não é desativado e está naquela buzina estridente alta estourando seus ouvidos. Eu uso muito essa metáfora, tá bom? E muitas vezes a ansiedade nem é o problema real. Às vezes, quando a pessoa só está desorganizada, às vezes a pessoa só está procrastinando, ela encontra um método, uma rotina de organização, de ordem, a ansiedade vai embora, tá? Às vezes a pessoa confunde ansiedade com estresse. Estresse é uma alta carga, né, de atividade. Porque falar estresse no órgão, o estômago está estressado. Por quê? Trabalhou muito, foi muito estimulado. Tá bom? Então isso é normal. Eu sentir cansaço, ficar estressado se eu estou muito estimulado. Mas tem que controlar nisso aí também. Às vezes a ansiedade se associa um pouco à raiva, tá? E também, né, às vezes a ansiedade é misturada com preocupação. Porém, a ansiedade é uma preocupação sem a ansiedade patológica é uma preocupação sem fundamento, tá? E exacerbada, ou seja, acima do nível da situação específica. Por exemplo, é normal uma mãe ficar preocupada se o filho ainda não voltou para casa? Normal. Isso é patológico? Não. Isso é um problema? Não. Tem que ser intervido? Não. Agora, é problema ficar preocupada porque o filho não voltou para casa por causa de
filho não voltou para casa. Aí ela liga para a polícia e aí ela começa a dar chilique e ela dá crise de pânico porque era para chegar 11 horas e é 11h30, 11h20 ele ainda não chegou. Aí está desproporcional. Entende? Então tem que analisar esses fatos. Não posso bater o martelo para tudo. Mariane Ilza. Tem um zumbido no ouvido. Pode ser ansiedade? Não sei te responder, Mariane. Não sei, tá? No campo das possibilidades pode ser qualquer coisa. Se tá te incomodando de fato, tem que avaliar tanto a questão médica, biológica, para ver se tem algum desajuste em algum ponto, e a questão psicológica. Então tem que averiguar, tá? Tem que ver qual é o seu caso, qual é o seu contexto. Senão não fica com resultado eficiente, só com sensações de alívio momentâneo, tá bom? Outras coisas que garantem muita ansiedade, gente. É uma falta de comunicação nos relacionamentos, uma comunicação truncada, uma dificuldade de falar não, ou uma sensação de abandono, de não pertencimento, ou seja, estou ameaçada, sobrecarga de trabalho, de atividade. Tudo isso contribui e pode tanto causar ou alimentar a ansiedade, tá bom? Então a ansiedade muitas vezes é um medo sem motivo real, é uma preocupação uma preocupação desproporcional, desmedida ou sem motivo. É uma preocupação com o futuro, né, deixando de viver o presente, mas não com o objetivo de olhar o futuro e se preparar. Não, é olhar o futuro e olhar a catástrofe e ficar com medo e querer fugir, e às vezes se lamenta porque queria estar no passado, ou seja, nunca está no presente, nunca tem resultado, nunca tem intervenção. A pessoa não vive, a pessoa só sofre, a pessoa só reclama, a pessoa só se preocupa, entendeu? E isso é uma ansiedade ruim, uma ansiedade patológica. Tá? Sim. Ó, a Paula falou, então, minha avó tem a ansiedade patológica porque ela se preocupa muito com a coisa e não tem sentido, e bate uma diarreia nela que não tem controle. Sim, ansiedade, medo pode causar diarreia? Sim, é um sintoma? Sim, tá? Só porque causou diarreia patológica? Não. É uma coisa já, uma ansiedade acima da média, né, que causa uma reação maior? Sim, mas é patológica? Não necessariamente, tá? Mas pessoas com maior idade têm uma tendência maior, né, devido à geração do que eles passaram também na história de vida dela, de instaurar esse padrão. Tem como mudar? Tem, mas não tem como fazer milagre se a pessoa não ajudar e não contribuir para a mudança e para a transformação, tá bom? Então a ansiedade, cuidado, tá? Ela é boa, ela só começa a ficar ruim quando ela começa também a aparecer sem motivo, tá? E numa intensidade muito alta. Então, não existe se livrar da ansiedade. Não existe se livrar da ansiedade. E ela é muito subjetiva. Tá? Ela é muito subjetiva. Entende? E aí o que eu gostaria de dizer para vocês também? Tá? Visando isso, gente, e na clínica também aparecem muito esses casos, é importante você aprender a se questionar. Depois, se você quiser assistir essa live ou mandar para alguém, entra no link do grupo para você ter acesso às lives, tá bom? Para você aprender a se questionar e já ir controlando. Tem a técnica Acalme-se, que você pode procurar também aí na internet, tá? Mas o que eu gostaria de dizer para você, que eu tenho um curso, tá, chamado Ansiedade Sem Medo. Para quê? Nesse curso tem muita informação que eu já passei aqui, ou seja, estou passando informação paga para vocês, exclusivo. Mas tem muita coisa além, práticas, eu estou aprimorando cada vez mais o curso. Tá? Quem quiser, pode me procurar no privado. Mas o link para esse curso está na minha biografia ali no Instagram. Se você clicar no link, vai aparecer vários botões. E aí vai estar lá, mini curso Ansiedade Sem Medo. Tá?
Nesse mini curso eu vou trabalhar o que é ansiedade, como ela afeta no seu corpo, para que ela serve, o que pode estar por trás e trabalhar essa questão do pensamento, passar exercícios que vão de fato ajudar, né, fazer você ter um controle da ansiedade. Não é milagre, tá? E não defendo o livramento da ansiedade. Para vocês que estão aqui na live, quem quiser pode me procurar, que eu vou dar um desconto de 10%, tá? Para vocês comprarem o curso. O curso está hospedado na Hotmart, pode ser comprado parcelado no cartão também, tá? E é menos de R$200. E qual que é a vantagem? Tá? Além de você aprender tudo isso, você ainda vai, quando terminar o curso, tá? Quando terminar o curso, você vai ter uma consultoria comigo. Você vai fazer uma sessão comigo, porque meu comprometimento é com o seu resultado. Então você vai fazer o curso, vai aplicar tudo e ainda vai fazer uma mentoria comigo, tá? Uma mentoria. Só uma mentoria comigo, uma sessão, é R$130, tá? Esse curso equivale a mais umas 5 para mais, né? 5 sessões para mais a mentoria. Ou seja, então é muito bom. Excelente, na verdade. E tem garantia de 30 dias. Tá? Então eu convido você a participar e a se inscrever no curso Ansiedade Sem Medo. Tá bom? Porque eu vejo muita gente se queixando de ansiedade, se falando que é ansiosa, e não existe isso. Você não é ansioso, você está ansioso. É um estado, é uma emoção, não é um consentimento da sua personalidade. Não é uma rotulação, para disso. Tá? E eu vejo muita gente aí reclamando, porém com pouco movimento. Não adianta reclamar, não adianta ficar vendo videozinhos sem acompanhamento. O vídeo ajuda, um vídeo, um conhecimento bacana vai ajudar? Vai, tem bastante por qualidade aí no YouTube? Tem. Mas aí você fica vendo vídeo em cima de vídeo sem acompanhamento, sem uma clareza, sem um comprometimento, não tem resultado, infelizmente. Você perde tempo e perde saúde. A ansiedade é uma ameaça real, sim, para a vida. Tá? Não é à toa que o Brasil está em 8º lugar em índice de suicídio. É o primeiro em ansiedade na América Latina. Acho que os Estados Unidos está só acima da gente. A gente é o 2º país no mundo com maior casos de ansiedade. E na pandemia, tipo assim, aumentou ainda mais. Então, gente, é preciso se cuidar. Não é brincadeira e sozinho não tem como. Não tem como. Você não consegue. Você consegue melhorar? Consegue melhorar. Mas você não consegue mudar de patamar, mudar seu padrão de pensamento e entender o que está por detrás disso. Tá? Então, recapitulando, a ansiedade não é só ruim, ela é boa também. Tá? Ela é uma questão associada com medo, que é para te proteger. Tá bom? Uma resposta automática de um perigo. Tá? Ela vai ser causada por uma ordem biológica, por um padrão também de comportamento que foi estimulado e que é uma experiência de vida que você teve. Ela afeta negativamente, se estiver desproporcional, os seus relacionamentos, o seu desempenho, faz você perder o foco nas coisas. Tá? Faz você perder empregos, faz você perder saúde, te coloca em risco real de vida e de saúde. Esses são os perigos dela. Porém, ela é o que faz você ser criativo, se preparar para o futuro e ter êxito, né? Nas suas buscas. Para lidar com ela, você tem que acolher e entender essa ansiedade como uma amiga chata, remodelar os seus padrões de pensamento. Ela é só a ponta do iceberg, tem um estímulo antes, tem que entender também quais são os gatilhos dessa ansiedade, as situações que provocam isso para mudar, mas ela é só a ponta do iceberg e às vezes é só uma questão de desordem, às vezes é só uma questão de diminuir a carga de serviço, só aprender a dizer não, ser assertivo, ser menos perfeccionista, tá bom? Maneirar na preocupação. Lembrando que a ansiedade tem que ver a intensidade, a frequência, se te causa dores, prejuízo, sofrimento. Tá? E também ela é uma preocupação excessiva com o futuro, sem pensar na solução, só no problema, e desperta uma fuga para fugir do problema, porém isso não é bom. Tá? Isso não é bom. E não tem como se livrar da ansiedade. Ponto, falei, não tem como se livrar. Então, resumindo, é isso. Tá? Me dizem aí vocês que estão aqui se fez sentido para vocês. Se vocês gostaram, aproveitem para fazer alguma pergunta e repito, eu tenho o curso
Ansiedade Sem Medo, que vai sim ir acima das suas expectativas e te ajudar a mudar o seu patamar de ansiedade. Tenho certeza nisso. Tá? Quem está aqui na live, tá? E me procurar, o Matheus, assistir a live e vir do 10% de desconto. Me procura, que você vai. Eu vou fazer um código de desconto para você de 10% no curso. O curso é R$ 168,92 e você ainda pode pagar parcelado. Tá? Uma sessão minha é 130. Esse curso vai valer mais do que uma sessão. Então você está ganhando mais do que eu nessa escolha. Tá? Então eu ficaria muito contente de fato de te acompanhar nesse curso, de saber que você fez a sua inscrição. O link desse curso está no... Ai, meu Deus do céu. Na minha bio, tá? Na minha bio. Mas deixa eu ver se eu faço um negócio aqui pra vocês. Guarda um pouquinho aí. Aproveite para fazer perguntas. Tá? Interajam comigo. Você ainda acha que sofre com ansiedade? Uma das chaves que eu falo, tá, gente? Para de se rotular. Ah, eu sou ansioso. Você não é nada, não. Você não é nada, não. Você é uma pessoa que tem braço, e que você tem perna e que você tem coração. Você não é ansioso. Algo em você está ansioso. Descubra o que está te causando, o que é esse algo em você que fica ansioso, por causa de que aprenda a se questionar e as coisas vão mudar. Agora, se você fica se rotulando, ai, eu sou ansioso mesmo, e não sei o que lá, entendeu? Aí você se complica. Tá? Porque se você é, como você vai deixar de ser? Como você vai deixar de ser? Entende? Ó, vou entrar na minha live de outro perfil. E vou deixar aqui para vocês o seguinte. Tá vendo esse link que eu acabei de postar aqui? Nesse meu outro perfil, que é mais voltado para psicólogos. Esse é o link do curso de ansiedade, tá? Ansiedade Sem Medo. Dê uma olhada, encaminhe para colegas seus, tá? Encaminhe para pessoas que dizem sofrer com ansiedade. E eu garanto o meu produto e você ainda tem a garantia de 30 dias se você não gostar, tá? Tem um vídeo explicativo, tem a página do produto aí para você ver e tirar suas dúvidas. Qualquer dúvida, estou aberto para você tirar comigo, tá bom? E tome a sua decisão. Por quê? Eu estou fazendo umas adaptações e talvez esse curso saia desse preço. Estou fazendo umas melhorias, pensando em outras estratégias. Aproveite enquanto está disponível assim, tá? Aproveitem. E aí, gente, é o seguinte, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Muito obrigado mesmo. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui que gostaria de se lembrar da live, que ainda não está no grupo aqui do Instagram para ser lembrado da live. Fala aí, eu quero ser lembrado, tá? Não sei se é a sua primeira vez aqui. E aí a gente se fala, tá? Eu agendo lá o seu contato, coloco o seu contato no grupo e sempre vou te lembrar das lives assim que ela começar. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou eu posso me despedir de vocês? Desejar uma boa noite.
Posso me despedir então? Então conheçam o curso Ansiedade Sem Medo, tá? Deixem de cair nesses mitos em cima da ansiedade, que vai ter cura, que é para se livrar, tá? Não é isso, né? Acredito que agora vocês têm mais clareza do que é, começa a refletir em cima dela e te convido a dar um passo a mais para a sua saúde e desenvolver aí um controle e manejo da sua ansiedade no curso Ansiedade Sem Medo. Então é isso, qualquer dúvida estou à disposição para trocar uma ideia, para conhecer mais sobre a sua história, para te conversar, alinhar ou marcar uma sessão, você que sabe, tá? Mas estou disponível, meus contatos, todas as minhas informações estão no link da minha bio, tá? Pode entrar lá e dar uma olhada, tá bom? Bio no Instagram, mateus.morale.psicólogo. Tá? Vou ficando por aqui, ótima noite, Deus abençoe vocês, bom serviço para quem vai trabalhar amanhã e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.